A seguir, passamos a palavra ao nosso irmão Cláudio Vital com o tema O Céu e o Inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. E é uma imensa alegria e uma grande responsabilidade também poder estar aqui à frente e, nesta noite, falar sobre o livro O Céu e o Inferno. É lógico que não temos a intenção de esgotar o assunto e nem tampouco conseguiríamos, pois uma obra dessa dá para se fazer um seminário de 3, 4 semanas e talvez ainda não tivéssemos concluído, porque há um desdobramento a cada momento, a cada leitura, a cada nova descoberta, a cada novo entendimento, suscita novos raciocínios e novos desenvolvimentos. Mas nós vamos falar de uma parte que engloba de um resumo. Vamos tentar resumir de uma maneira para que possa também despertar naqueles que ainda não leram, despertar também o interesse por essa obra, que já tem 147 anos, que é o livro O Céu e o Inferno, ele é de 1865, é o 4º livro que faz o Pentateuco, que faz a codificação do Espiritismo, que foi trazida pelo senhor Allan Kardec. E O Céu e o Inferno, ou como o título que vem dentro da capa, que diz a justiça de Deus segundo a visão do Espiritismo ou segundo o Espiritismo. As palavras não mudam o sentido daquilo que se busca. Então nós temos que começar a compreender o que o senhor Kardec desejava nos trazer nesta obra. Porque em tudo que ele trabalhou, em tudo que ele fez, em tudo que ele buscou a codificação através dos espíritos amigos, intuídos pelo Espírito de Verdade, ele tinha um senso crítico e tinha um senso investigativo, pesquisador, que é o que movia. Não tão somente pela curiosidade, pela futilidade ou pela vaidade. Ele nunca teve esses critérios. E por isso que ele era respeitado, por isso que os espíritos bons, os espíritos que eram sofredores, infelizes, como esse livro se divide em 2 partes e mais à frente vamos falar, vinham até ele, porque sabiam que ele não estava ali com o fulcro da curiosidade. Ele estava ali com o fulcro científico, querendo trazer as notícias do além-túmulo, mostrando que existe a vida após a perda do corpo físico, que ela teria continuidade, e queria trazer o que eles estavam vivenciando, de acordo com aquilo que eles já tinham feito nos pretéritos, em tempos atrás, como também aquilo que eles vivenciaram, erraram e acertaram, para merecer a tal situação em que eles se encontravam nesse momento. E nessa linha investigativa e de pesquisas, o senhor Kardec começa a montar o seu livro. E ele começa aqui, na primeira parte, a falar sobre o porvir e o nada. Em todos os tempos da humanidade, em todos os momentos em que o ser humano, desde a época dos humanoides, ainda que andávamos curvados, ainda que tivemos os nossos momentos de brutalidade ainda, lá atrás, quando ainda vivíamos para o instinto, mas o homem sempre teve dentro de si um certo receio e uma certa pergunta: de onde eu venho? Por que estou aqui? Para onde eu irei? Ainda que ele não tivesse essa formulação deste raciocínio, ele sempre olhava para os céus, ele sempre acreditava que existia algo maior, um Deus, porque isso faz parte da nossa criação, isso faz parte de quando Deus nos criou, com a sua bondade infinita e o seu amor, nos transformou em espíritos imortais, e que muitos de nós não damos conta dessa situação ainda, que nós somos espíritos imortais. Somos passageiros quanto matéria, mas que somos espíritos imortais. Que essa é apenas mais uma existência de tantas e tantas que já tivemos e de que ainda teremos muitas outras pela frente, ou neste plano, ou em outro plano mais evoluído, ou talvez até num plano ainda inferior à Terra, em planetas que estão se formando, cada um de acordo com aquilo que está plantando, que está semeando, terá que futuramente colher.
Mas ninguém ficará desamparado, ninguém ficará largado ao léu, ninguém ficará jogado. E essa situação do porvir e o nada, ela vem explicar isso. Porque muitos pensam, bom, então, como existem até muitas religiões, seitas antigas e até algumas modernas, né, já depois do advento do Cristo, e que acham que quando a pessoa morre, tudo acaba. Ela se desintegra e nada mais existe. É o materialismo puro. Outros acham que não, que o ser espiritual vai se reintegrar ao todo, vai se reintegrar a essa energia que se chama Deus, e lá vai voltar e vai ficar por lá. Outros acham que vai se voltar para o cosmos, para o universo. Bom, aí começam a ficar certas perguntas no ar. Somos seres inteligentes, uns mais, outros menos, mas somos todos seres inteligentes. O que será então dessa mistura de inteligências? Se misturar, se perder? Não há muita lógica se a gente passar a analisar por esse lado. Então, aquele que foi bom, de que adiantou ser bom? Se para no final, quando ele desencarnar, ou melhor, quando ele morrer, deixar de existir, ele vai se reintegrar a um todo para ser o quê? Parte desse todo? Qual a recompensa? Ou qual o crescimento? Qual a evolução? Aí depois ele volta de novo para crescer, ou então não volta nunca mais? Ou se ele foi ruim, cruel, ou se foi preguiçoso e não buscou nada, vai ter o mesmo direito? Complexo. Para aqueles que acreditam num Deus, independente da religião que professem, num Deus onipotente, onisciente, num Deus que é justiça, verdade e amor, num Deus que é zeloso e que demonstra a todo instante, através da própria história terrenal, que tudo caminha para frente, que tudo evolui, ainda que lentamente, gradativamente, mas que tudo evolui e que nada para de crescer, que nada para de continuar se expandindo. A situação fica um vácuo, fica um vazio. E muitas vezes essa mistura de crenças, essa mistura de ideias e o homem buscando de alguma maneira tentar, como sempre, explicar Deus de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua pequenez, de acordo com o seu orgulho, ou até muitas das vezes, do pior modo, de acordo com seus interesses, acaba criando muitas das vezes as pessoas que não têm nenhum tipo de religião e nem por isso deixam de ser boas pessoas. Elas não acreditam porque nada as satisfaz, não conseguem encontrar um meridiano, um equilíbrio. Poxa, onde está a verdade? Eu vou num lugar, diz que Deus é o todo que desencarna. Não, o outro diz que ele vai ficar esperando o dia do juízo final para voltar a pegar o seu corpo de novo. E aí, se ele for bom, vai para o céu radioso. Se ele não for bom, ele fica com aquele corpo totalmente deformado, mutilado, vagando pelas trevas. Outros vão queimar no inferno até não sei sabe quando. E aí começam as dúvidas. Outros dizem que vão reencarnar. Mas se atentarmos e começarmos a colocar sob a ótica do crivo da razão, sob a ótica do crivo de um raciocínio lógico, de uma linha de pensamento formada, vamos começar a ver que o Espiritismo é aquele que, pelo menos até este momento, é o que melhor responde a esses questionamentos que o ser humano fez. Até porque, se começarmos também a pensar em outras situações, muitos de nós temos que questionar. Outro dia, conversando com alguns amigos, e aí surgiu uma pergunta: poxa, nós somos bem-aventurados ou deserdados? Nós somos mais felizes ou menos felizes pelo conhecimento de um Deus ou não? E pelo advento de crermos em Jesus, depois da vinda do Mestre? Aí o colega perguntou: poxa, mas por que você está suscitando isso? Sim, porque se formos analisar de acordo com vários dogmas, de acordo com várias colocações religiosas, talvez nós estejamos numa situação até pior ou melhor. Depende de como analisemos. Vamos ver? Sim. Bom, o homem da caverna não conhecia Deus, não conhecia Jesus, porque eles são anteriores à vinda do Cristo, né?
Não tem como, é uma situação cronológica. Bom, eles viveram, desencarnaram, segundo o dogma de certas religiões. Bom, se eles não conheceram Deus, só resta dois caminhos. Se não conheceram Jesus, ou eles já estão fadados ao inferno, porque não conheceram, não puderam aceitar Jesus, não puderam conhecer a sua doutrina de amor, ou já estão perdoados e salvos porque não tiveram esse contato. Então, seria injusto acusá-los ou fazer algo contra eles. Até porque, até na própria lei dos homens, não existe crime sem prévia cominação legal. Ou seja, se não tem algo para proibir que aquilo seja feito, então não é crime. Como nós estamos vendo agora aí, que o nosso Código Penal de 1940 está arcaico e não fala nada sobre os crimes na internet, que é muito falado. Então, agora estão criando novas leis para poder cominar aquela situação. Mas, voltando ao assunto, ou então, nós somos muito felizes, porque nós tivemos a chance de conhecer a Jesus. Então, quem conheceu a Jesus de 2000 anos para cá, tem a chance de se salvar, se colocarmos naquele prisma de que aqueles que não o conheceram já estão no inferno. Mas também somos infelizes, porque nós também podemos errar e sermos condenados para esse fogo eterno. E aqueles, de acordo com a ótica que se aplique, como não conheceram Deus nem Jesus, podem já estar salvos, vivendo na sua paz total, vivendo no paraíso. Injusto, não é? Os senhores e as senhoras devem estar se pensando: poxa, que situação complexa. Isso é injusto. Será que Deus é injusto? Não. Deus jamais será injusto. Se nós que somos imperfeitos não queremos o pior para os nossos filhos, para aqueles a quem nós temos a tutela, a responsabilidade, quanto mais Deus, que quer que nós cresçamos, que consigamos galgar situações melhores. Então, baseado em tudo isso, nós começamos a ver que tem que haver alguma situação. Se na Terra, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que estupra, ele tem que responder, ficar preso ou é condenado, não importa a sanção que será aplicada, não é o que queremos ver aqui. Existe alguma coisa, como também, se existe para aqueles que erram e eles melhoram a maleabilidade da lei, existe também as benesses que a lei oferece, apesar de ser leis falhas. As únicas leis que não são falhas são as leis morais, os 10 mandamentos, mas não importa, isso tudo é um exercício do ser humano para tentar corrigir, e é necessário em vida de sociedade. Será que Deus seria menos prudente? Será que o Criador seria menos que a criatura? Não, não tem cabimento. Então, nós vamos vendo que vai vir a situação mais à frente do céu. E esse céu foi criado, pelos homens, porque já vem de crenças antigas, vem da época dos gregos, que existiam 7 céus, e o último era o céu maior. Por isso essa expressão antiga, ele está vivendo no 7º céu. Até porque, naquela época, a astronomia ainda não tinha os recursos de hoje, e se achava que o planeta Terra era o centro do universo. As estrelas, o Sol, a Lua, tudo rodava em torno da Terra. O teocentrismo, e que foi indo até que Galileu e outros homens de ciência conseguiram provar que não era dessa maneira. E aí, os muçulmanos dizem que tem 9 céus, vai até 2 a mais. E nós fomos vendo que não é bem assim, que essa situação de céu, o que está acima, como é que podemos saber se agora estamos de cabeça para baixo, estamos de cabeça para cima, se a Terra tem rotação, translação, se de um lado é dia, do outro lado é noite, se existe a lei da gravidade que faz com que nós nos fixemos à Terra, sem ela nós ficaríamos voando, vagando. Então não há como se ter essa noção. Mas o homem tentando criar figuras e elementos para explicar a sua palavra e para também tentar de uma forma mais simples explicar de uma maneira visual, criou essa ideia de céu, criou essas ideias circunscritas de inferno e por aí afora. Da mesma maneira que criou o inferno. Até há de se notar que quando o homem fala de céu, quando ele fala ou pinta, ou ele faz qualquer tipo de trabalho no campo das artes, é sempre muito limitado,
é sempre um tom de luz, é sempre anjinhos voando, uma coisa assim até meio utópica. E o inferno não, ele consegue pintar de uma maneira assustadora. Parece que ele tem mais contato, parece que vai e volta, ele consegue relembrar um pouco mais. Dante Alighieri pintou aquele quadro que chega a ser assustador, talvez porque ele tivesse alguma recordação, reminiscência daquilo que ele passou. Os pagãos falam no inferno, indo um pouco mais atrás, onde você responde e fica sofrendo de acordo com aquilo que você fez, com aquilo que você prejudicou a alguém. Se você fez 10 erros, vai ser assolado por 10, 15, 20 erros. Se você só fez um, é naquele erro que você vai ficar ali sofrendo. E o fogo é uma questão antiga dos povos antigos para imolar, para queimar, para modificar. E o céu é o paraíso daquele que fez tudo direitinho, que fez tudo certo. Então, nós vemos que desde os primórdios o homem teve essa noção de certo e errado. Ele sempre soube o que estava fazendo, mas ele prefere às vezes seguir pelo caminho do orgulho, da vaidade, aquelas frases, né? Não podemos fazer uma fritada sem quebrar os ovos, os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Tudo uma maquiagem para o nosso orgulho, para podermos colocar para fora as nossas doenças da alma, que depois nós vamos ter que responder. O inferno cristão ele é mais complexo, né? Ele tem essa mesma situação, mas ele faz com que aquele ser seja o tempo todo espizinhado, atacado, perturbado, não tão somente pela sua consciência, nem por aqueles que fizeram com que ele errasse, né? Os erros que ele cometeu, ele vai ter que ficar ali sofrendo. E ainda existe a figura de Satanás, Lucifer e todos aqueles anjos que caíram do céu, porque se revoltaram contra a vinda de Jesus para a terra e eles queriam ser mais do que Jesus. Bom, aí nós vamos começar então a ter uma outra questão para ver, uma outra pergunta. Bom, se todos nós fomos criados simples e ignorantes, se todos nós partimos de um princípio, por que então eu não fui criado anjo? Por que Deus, na sua bondade infinita, resolveu criar seres privilegiados para o ajudarem, para fazer? Por que eu não tive esse merecimento? Aí a gente já está vendo privilégio. Bom, privilégio não é uma virtude, privilégio é um condicionamento humano. Né? A gente às vezes tem isso, puxa, eu gosto tanto de fulano, mas não gosto de cicrano. Às vezes fulano faz tudo errado, mas a gente passa a mão na cabeça dele. E o outro, tadinho, faz tudo certo, mas para ele é só pedra, pau, pancada, porque eu não gosto dele. Estou nem aí. Isso são sintomas de humanidade, de imperfeição. E se nós, como já disse o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tirarmos um atributo de Deus, ele deixa de ser Deus. Se tirarmos uma virtude de Jesus, ele deixa de ser Jesus, tem algo de errado. Não pode ser algo realmente feito por Deus. Existe também um outro fator, e aí remonta mais lá atrás. As religiões antigas, quando o homem não conhece, né, na ignorância, no erro, ele achava que existiam vários deuses. O deus da natureza, o deus da água, a Pachamama, que era a deusa da terra, da fertilidade, por causa da colheita. Então se faziam sacrifícios, chegando ao cúmulo mais à frente de fazerem sacrifícios humanos para essas potestades se saciarem e poder não fazer nada contra os homens, para que tivessem boas colheitas, tivesse chuva. Ou seja, se nós repararmos, é tudo sempre muito material, né? Porque quando aperta na parte material, o homem se esquece da crença, se esquece de ter a sua fé e passa a acreditar naquilo que talvez seja mais próximo a ele, naquilo que seja mais fácil dele atender. É a famosa barganha. O homem está eternamente tentando barganhar com Deus, porque o homem ele acha que Deus precisa dele, né? E em parte ele se coloca numa posição e assim essa barganha ele acha que pode fazer. E não é por aí. Então nós vamos ver que existem seres demoníacos, entidades poderosíssimas, o Deus do mal. Bom, de acordo com o que o Sr. Kardec fala nesse livro, se existe um Deus de amor
um Deus do bem com todo o seu poderio. Mas se existe um outro Deus que também tem a mesma força, o mesmo poder que Deus, só que para usar para o mal, ficou complicado. Porque aí nós vamos ter duas entidades poderosíssimas no mesmo nível. E aí fica difícil. Bom, aí se nós passarmos para ver como acreditavam os judeus lá no passado, que Deus era único e que Satanás e esses outros eram anjos que se rebelaram, que é o que vai dar a ideia das religiões atuais, da religião católica, da religião evangélica, na sua grande maioria, porque elas vêm desse ramo do judaísmo, né? Então, por que Deus permite que esses seres foram criados por Ele? Porque no judaísmo diz que Deus criou esses homens, né, esses anjos demoníacos, essas entidades, para poder fazer com que o homem tivesse as tentações, para que o homem pudesse escolher entre o certo e o errado, mas sendo que Deus ficaria recolhido, os seus anjos observando e os demônios à solta, tentando, instigando o tempo todo o homem, para que se ele viesse a falir, para ele ser arrebatado para o inferno, e se ele não viesse a cair, para ser maior a sua glória. Meio complexo isso, mas, e por último, vem a última dessas teorias. Não, foram seres que se rebelaram, se tornaram ruins. Como Deus tem o livre-arbítrio para todo mundo, eles estão aqui na terra para fazer o mal, para atacar. E para que Deus possa mostrar a sua bondade, o seu amor, enviando os seus anjos, arcanjos e serafins para equilibrar. E aí existe essa guerra, essa luta entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal. Guerra, luta. Isso será que é coisa de Deus? Isso me parece uma situação dos homens. Os homens, quando esgotam-se os recursos de conversação, se agridem. Quando as nações esgotam os seus recursos de diplomacia, ou às vezes nem tem isso no passado, invadiam mesmo uma outra para tomar aquilo que não tinham, entravam em guerra. E mais uma vez nós percebemos que é a colocação humana, é o dedo do homem, é o homem querendo sempre se justificar, porque ele precisa se justificar. Um dos nossos grandes entraves é quando erramos e não reconhecemos e não aceitamos. Isso nos aborrece muito quando alguém aponta para o nosso erro. Nós nos chateamos. Mas nos chateamos porque, tipo assim, puxa, eu errei, né? Eu podia ter feito melhor. Não. Nós nos chateamos porque talvez não conseguimos levar avante o nosso intento, ou nos chateamos porque ele mexe com o nosso orgulho e faz com que a gente veja que não somos tudo aquilo que pensamos que somos. E aí a gente às vezes até se vira contra aquela pessoa, tenta criar mecanismos e meios para destruí-la, para derrubá-la, para afetá-la. Quando não consegue pela força física, tenta através da calúnia, da difamação, tenta criar todo um jogo sujo para atacar aquele irmão. Então, todas as situações que nós estamos vendo vai nos levando de encontro ao que o senhor Kardec deve ter pensado naquele tempo. Ele deve ter imaginado tudo isso e começou a ver que não tem muito sentido, muita lógica. Um outro fator também importante, se todos nós vamos viver uma vida apenas, se não vamos ter a pluralidade das existências, então que pelo menos todos, no mínimo, nascessem perfeitos e inteligência igual. Como os animais na natureza. Ah, Vital, mas muitos animais aí sofrem, nascem aleijados. É, porque o homem começou a botar a mão, começou a mexer, começou a misturar a raça, começou a mexer com a genética e começou a dar problema. Mas não era assim no passado, como não é no reino animal. Por quê? Ali eles são animais, eles não têm karma, eles vão estar vivenciando, vão estar buscando seu crescimento. Todos então, pelo menos, deveriam ter a mesma sorte. Estou errado? Deveriam ter a mesma sorte. Ah, mas se depois, ao longo do caminho, perderam a perna, morreram eletrocutados de acidente, se morreu com 200 anos, 100,
não importa. Aí cada um seguiu o seu caminho, cada um foi vivendo, chegou, mas pelo menos o início tinha que ser igual. Um outro fator também que acontece, e que aí a pluralidade da existência, e por isso que o seu Kardec coloca nesse livro de uma maneira muito bem colocada, que os erros que nós cometemos são as faltas. Não existem faltas menores, maiores. Tudo aquilo que nós façamos de errado é um erro. Não adianta nos iludirmos. Vamos ter que responder por aquilo, de maneira pessoal ou de maneira coletiva. Mas vamos responder. Como também nessa justiça maravilhosa de Deus, tudo aquilo que fizermos de bom está lá, anotado, direitinho, não é perdido. O ser humano é que é muito complexo. Às vezes, nós vivenciamos 20, 30, 40 anos ao lado das pessoas. A pessoa comete um deslize, um erro. Acabou todo o amor, acabou toda a amizade, acabou tudo. Não quero mais vê-la, como se nós fôssemos o baluarte de bondade, de justiça, como se nós fôssemos as pessoas mais honestas, mais decentes, mais dignas. E não perdoamos. E olha que às vezes aquela pessoa só cometeu um erro. Tudo que se fez de bom é esquecido. Os senhores e as senhoras devem estar pensando aí, quantas pessoas que nós conhecemos que não passam por isso, não estão passando ou já passaram e que nós tomamos conhecimento. Deus não. Deus, na sua infinita bondade, na sua justiça, Ele não quer olhar os 20, 30, 500 mil erros que nós estamos cometendo, porque Ele está tranquilo. Ele sabe que nós teremos que resgatar, a nossa consciência vai nos cobrar. Ele quer sim ver aquele acerto que às vezes foi único, pequenino, porque Ele sabe que é ali, naquele germe, que pode começar a se estruturar uma raiz, que pode começar a se enraizar e crescer. E aquela árvore de amor, de bondade, de fraternidade, de caridade, poderá se desenvolver. E aquela pessoa começará dali para frente a não mais errar. Ou seja, já é uma grande conquista. E ali para frente, conforme cada vez mais o homem se interage com Deus, através de Jesus na sua bondade infinita, ele começa a compreender e a caminhar na direção da misericórdia, da fraternidade. Ele começa a utilizar-se de um instrumento muito poderoso que é o perdão. Mas o perdão verdadeiro. E nessa autoimunização, ele vai cada vez mais crescendo e acertando a sua vida. E nessa caminhada, ele começa a modificar-se. Então, Deus espera isso de nós. Ele espera esse momento. Ele não quer acabar com o pecador. Ele espera que nós amadureçamos e eliminemos o pecado de nossas vidas. Até porque nós agora já estamos na adolescência, caminhando para aquela maturidade. Porque em todos os tempos e em todos os momentos, todos os seres, como os orbes e como todas as sociedades, elas tiveram a sua maturação. E os espíritos também tiveram a sua infância, depois tiveram a sua adolescência. Agora nós estamos no período da juventude, na hora de trabalhar, de buscarmos o nosso crescimento, para chegarmos na regeneração numa situação de início de maturidade, para quando adquirimos a consciência mais plena, para quando nós conquistarmos essa inteligência mais apurada, esse amor um pouco mais desenvolvido, podermos caminhar na direção de mundos mais felizes. Então, o Sr. Kardec faz todas as análises. Este livro se divide numa parte teórica, que é a primeira parte, e na segunda parte, onde ele fala dos espíritos felizes, dos espíritos endurecidos, dos espíritos que se suicidaram, daqueles que são sofredores, dos espíritos arrependidos, dos criminosos. Então, ele pega essa gama muito importante de relatos, de depoimentos, para que as pessoas possam ver. E em todos eles pedem prece. Eles pedem que sejam lembrados, que sejam acolhidos pela prece. A prece é um instrumento que nós temos de nos colocarmos em sintonia com Deus,
com Jesus e com a espiritualidade amiga, e é uma maneira de nós nos comunicarmos, né, através da saudade edificante, não aquela saudade que agrilhoa, que quer prender, que quer manter a pessoa que já desencarnou ao seu lado, ou aquele que desencarna, que quer voltar de qualquer maneira para ficar ao lado daquele que ainda está vivo. E isso não faz bem algum, isso cria um choque perispíritico, um choque magnético que existe, mas onde a prece, esse instrumento de amor e de caridade, chega ao coração, chega e toca ao espírito. Então, fica nesse momento um pedido a todos os senhores e senhoras. Se ainda não leram este livro, que leiam, que investiguem, que busquem, que possamos, todos nós, compreender, em primeiro momento, que o céu e o inferno está dentro de nós, que ninguém é culpado pela nossa queda, senão nós mesmos. Como também não vamos colocar a nossa felicidade, nem vamos colocar as nossas conquistas, estou falando no caso conquistas morais, no colo de ninguém. Isso são atributos que nós vamos buscando. E temos que lembrar que somos seres inteligentes. Temos que lembrar que somos seres que estamos aqui para resgatar. Como o senhor próprio Kardec diz, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo, a expiação. E o terceiro e último passo, a reparação. Não adianta, nós vamos todos ter que passar por outras reencarnações. Nós vamos ter que quitar os nossos débitos, porque uma folha só é branca quando ela está totalmente alva. Se tem um pingo ali, já não é mais branco. Já existe aquele pingo e aquela nódoa. Ela nos pesa a consciência. E nós mesmos pedimos, depois de ficarmos longo tempo, aí é de acordo com a flexibilidade de cada um, no plano espiritual, nós vamos escolher. Se nos arrependemos de forma verdadeira, de forma correta, sem nos lamuriarmos, sem blasfemarmos, sem reclamarmos e compenetrados que somos merecedores daquilo, mais rápido será o nosso auxílio, o nosso resgate, para que nós possamos futuramente reingressarmos na escola terrena e termos acesso a modificarmos aquilo que nós precisamos e também que Deus, na sua infinita bondade, nunca cerceia de ninguém o direito também de dar continuidade naquilo que ele está progredindo. Ele não impede que as pessoas também tenham momentos de alegria e de felicidade, até porque, na verdade, felicidade e infelicidade são situações passageiras que alternam. Ninguém aqui é totalmente feliz, nem ninguém aqui pode se dizer totalmente desgraçado. Por quê? Porque ela é uma alternância. Mas nós devemos sim buscar nos esclarecermos, buscar o trabalho no bem, buscar ajudar ao próximo e sabermos que, cada vez que deixamos de fazer o bem, nós estamos cometendo uma omissão, se podíamos fazê-lo. Que cada vez que fazemos o mal a alguém, foi a nós mesmos que fizemos. Porque quando Cristo disse, toda vez que vestistes, que visitastes, que ajudastes, que alimentastes a estes mais pequeninos, foi a mim mesmo que tu fizestes. Então, a receita está dada. É muito simples. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados dos nossos amigos espirituais, e que possamos cada vez mais retirar o orgulho, essa chaga maldita que ainda existe em nossas vidas, e abrirmos espaço em nosso coração para a caridade e para a fraternidade e para o perdão. Muito obrigado.